Começando. E aí, pessoal do canal, depois de um longo inverno, o senhor Renan está de volta conosco. Estava com saudade, Renan. Boa noite aí, boa noite a todos que têm a paciência de nos acompanhar. Voltamos aí com força total para comentar a última rodada. Tomara, o japonês que está devendo pra gente, né? Tá meio sumido, né? A gente vai lá sequestrar ele e fazer ele falar que nem que for alguma coisa. Nem que for para chutar Ceará 8, Avaí 7, né? Do jeito que ele faz. Os chutes mais esdrúxulos possíveis. Vamos começar então falando da 24ª rodada do Brasileirão. Comecemos por você, seu Renan. Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, lá na Arena do Corinthians. Então, meu caro Arce. Bom, quem tem acompanhado aí a trajetória dos dois times sabe que o Atlético Paranaense vem numa fase muito boa, nacionalmente até falando, né? É o atual campeão da Copa do Brasil. É um time muito competitivo, muito bem organizado. E quem tem os pés no chão e faz uma análise mais realista, saber que não ia ser um jogo muito fácil. Assim, aliás, ia passar longe de ser fácil para o Corinthians, né? Apesar de ser uma partida realizada nos comandos, no terreno, no território da equipe paulistana, diga-se de passagem. E no fim das contas foi um jogo bem parelho mesmo. O Corinthians teve seus bons momentos ali, um gol do Gil, um gol do Bozelli, e o Atlético marcou com o Cittadini e agora me fugiu quem fez o segundo gol do Atlético. Oi? Vamos ver. Gil e Bozelli do Corinthians, Cittadini e Eric do Atlético Paranaense. O Cittadini já há muito tempo tem feito ótimas partidas, né? Ele inicialmente ali, ele sempre está como um volante, mas ele é absolutamente muito criativo. É um ótimo jogador, muito produtivo. E voltando a falar do Corinthians, nós até tivemos uma chance já nos acréscimos, se eu não estou enganado, uma bola alçada na área, Wagner Love de cabeça. Provavelmente, se fosse o Gabigol, teria convertido. O Gabigol, ó. O Gustavo, aliás. Gustavo, que é o Gabigol paraguaio, né? Olha, deixa eu pegar aqui os meu palpite. Clubismos à parte, o senhor enfadonhamente falou que eu nunca coloco vitória do Corinthians, mas eu tinha colocado Atlético Paranaense 2, Corinthians 1, justamente pela força do Atlético Paranaense, sem clubismo, de verdade. Tanto é que eu tinha colocado também, a gente vai falar no fim do vídeo, eu tinha colocado Santos 2, Palmeiras 1. Você entendeu? Mas depois a gente fala disso. Porque o Atlético Paranaense, eu acho que é mais time do que o Corinthians. Até porque vem embalado pela conquista da Copa do Brasil e joga mais para cima do que o Corinthians. Eu acho o Corinthians muito retranqueiro, sabe? Ele é muito reativo. Ele não, eu não vejo o Corinthians propondo o jogo, sabe? Eu vejo ele ali, ele fica segurando a área dele e tal, de repente, pá, um contra-ataque encaixa gol. O Atlético Paranaense não, eu vejo ele propondo o jogo, buscando mais. É lógico, times assim correm o risco de tomar mais gol, só que também faz mais gol, sabe? E eu acho que foi fundamental para eles conquistarem a Copa do Brasil esse tipo de coisa, sabe? Porque o teu fora precisa fazer gol, né? Num campeonato de pontos corridos, um empate fora de casa é um grande resultado, até 100 gols. Num torneio mata-mata que tem o gol qualificado, já nem tanto, né? Se você ficar 1-1, já é um grande resultado, né? Bom, depois a gente tem mais alguma coisa sobre o Corinthians? Bom, isso que você comentou do Corinthians ser um time mais reativo, não ser tão proativo, infelizmente é uma tendência quase que histórica mesmo das equipes aí do Corinthians, tanto na época do Carille, na época do Tite e também até do Mano Menezes.
À exceção da equipe do Corinthians de 2015, que era muito criativa, tinha um ótimo meio de campo ali com o Renato Augusto, o Elias vivia grande fase, o Danilo também. Tirando o Corinthians de 2015 ali, que era bem acima da média, assim, nessa questão criativa, ofensiva, o Corinthians realmente tem essa veia aí bem conservadora aí. 2015 era a época do Paulinho? Também. Então, era um meio de campo, você pode ver, que não eram jogadores que você fala assim, ó, você é volante, então você só vai marcar. Eram jogadores que eram meio-campistas. Então eles faziam todo esse movimento, desde recuperar a bola lá atrás até fazer a ligação pro ataque. Então era um meio de campo que andava, sabe? Que é o que está em falta hoje em dia. No vídeo anterior que eu fiz com meu pai, a gente fala disso. O Bruno Henrique e o Felipe Melo, eles são volantes só. O Palmeiras não tem articulador, armador, sabe? E eu acho que o futebol brasileiro precisa lembrar que hoje em dia o volante é o que eles chamam de volante moderno, né? Não é mais aquele cara que fica parado ali na cabeça de área para marcar, toma a bola e devolve. A gente espera que ele faça pelo menos uma ligação, não precisa nem fazer a armação da jogada, né? Mas ao menos uma ligação a gente espera, né? E eu acho que o Corinthians está com isso, mesmo os... Quem que é o armador hoje do Corinthians? Depende, às vezes quem vem pelo meio ele é o Júnior Urso, pelas laterais você tem o Matheus Vital fazendo essa função às vezes, o Cleison e o Cleison é um pouco mais ponta de lança, né? Mas às vezes também ajuda nessa questão da armação do jogo. Mas o cara que eu vejo mais de forma mais criativa mesmo no meio de campo ali do Corinthians é o Vital. Não são nomes ruins, né? Era para ter um setor de criação mais, com perdão do trocadilho, mais criativo, né? Sem criatividade da minha parte para usar duas palavras tão parecidas. Mas eu acho que assim, considerando o que foi o jogo, eu acho que foi um bom resultado para o Corinthians, né? Porque parece que era o Atlético Paranaense que fez 2-1 e aí o Corinthians buscou o empate, né? Então acabou ficando bom. O Corinthians não está mal classificado, continua em quarto. São Paulo empatou, não vai ser ameaçado. Internacional perdeu, não foi ruim para o Corinthians. O Atlético Paranaense também não, tá ali ele já está na Libertadores mesmo, então ele está na qualquer posição que ele ficar do 7º até o 16º, só aumenta a premiação, né? Depois, alguns joguinhos menos interessantes, como Avaí e Vasco, que ficou... Quanto ficou Avaí e Vasco? 0-0. 0-0, que jogão, hein? Nossa. Foi ruim para os dois esse 0-0, falar a verdade, viu? Porque o Avaí tá ali caindo pelas tabelas, com 17 pontos. O Vasco, cadê o Vasco? Tá com 28 e 14º, eu acho que ele não... Eu acho que o Vasco não tem mais risco de queda, não. Algo a comentar sobre esse jogo? Não. Também menos importante... Oi? Também menos importante, Fortaleza e Chapecoense, que ficou 2-0? 2-0 para o Fortaleza, né? 2 do Wellington Paulista. 2 do Wellington Paulista, que está a 2 gols de virar top 20 goleadores do Brasileirão. Ao lado de Evair. Se o Evair estivesse morto uma hora dessa, ele já estaria de pé de novo. Pra gente ver como é que tá o nível do futebol brasileiro, né? É o nível. Que mais? CSA e Inter, um pouquinho, né? Um jogo que a gente esperava um pouco mais. O CSA acabou ganhando de 1-0 do Inter e com isso o Maionese Hellmann foi demitido. Você achou inteligente a demissão do Hellmann? Não, eu não achei, não.
eu sou daqueles que acredita em trabalhos aí a longo prazo, que apesar do Internacional ter perdido a final da Copa do Brasil, se você veja, né, perdeu a final, mas chegou na final, né, da Copa do Brasil, que é um campeonato de tiro curto, mas é absolutamente bem competitivo, tal. Você precisa ter uma certa competitividade mínima, uma organização mínima, tática, para você chegar numa final de Copa do Brasil. O Internacional é uma boa equipe. Talvez foi um jogo assim abaixo da média, né? Assim como quaisquer outros tipos de profissionais aí, tem altos e baixos, né? Não foi um dia bom para os jogadores do Internacional. Não creio que tenha sido culpa do técnico, não. Concordo totalmente com você. Eu sou, aparentemente no Brasil, se você é campeão, você é o melhor técnico do mundo, e se você fica de segundo para baixo, você não presta para nada, né? E o Helman chegou na final, está em sexto no Brasileiro, estava bem na Libertadores. Você vai falar que isso é um time ruim? Não acho. E até porque os próprios jogadores pediram para a diretoria para manter ele, sabe? Então, sei lá, eu achei muito agressivo da parte da diretoria do Inter fazer isso. A não ser que tenha algum medalhão chegando, né? Eles sempre fazem isso quando tem algum medalhão solto, né? Eu realmente não sei quem pode ser. Bom, o jogo de agora à noite, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. E com isso, o Flamengo abre 8 pontos em relação ao Santos, que está no segundo lugar, e o Palmeiras em terceiro com os mesmos 47, mas com uma vitória a menos. O Flamengo já é o campeão brasileiro desse ano? Muito difícil, né? Tirar do Flamengo. A não ser que entre em campo o Acaso Futebol Clube, o pessoal aí se machuque, se lesione. E mesmo com a lesão do Arrascaeta e com a lesão do Felipe, Luiz Felipe, né? Isso. O Arrascaeta vai ficar um tempo a mais, né? Uma cirurgia, ele vai passar por uma cirurgia. O Luiz Felipe só vai fazer um trabalho de fisioterapia mesmo, para se recuperar. Mas mesmo com essas duas perdas, o Flamengo ainda continua um clube absolutamente superior à grande maioria dos clubes aí que estão disputando o brasileiro, né? É difícil. Você vê que hoje, durante o jogo contra o Atlético, não que o Atlético seja uma equipe assim da parte de cima da tabela, muito competitivo e tal, não, pelo contrário, né? Mas o Flamengo dominou boa parte do jogo. Se não me engano, no primeiro tempo terminou com 75% de posse de bola. Já acabou o primeiro tempo à frente do placar. Um gol do Vitinho, se não estou enganado. E no segundo tempo, o Atlético Mineiro voltou melhor. Conseguiu impor um certo ritmo de jogo ali, uma maneira de jogar, criou boas jogadas e acabou empatando. Mas aí não aguentou o ritmo, né? E não aguentou a organização tática do Flamengo, o Flamengo marcando muito em cima. Parecia até que era o Flamengo que precisava. Era o Flamengo que, de certa forma, estava em xeque de alguma maneira. Não parecia que era o Flamengo que precisava somar mais pontos ali para, de repente. Eu não sei. Com quantos pontos está o Atlético Mineiro atualmente, será? 31. 31. Ainda não escapou totalmente do rebaixamento, né? Mas enfim, a postura do Flamengo, mesmo depois que fez o segundo gol, ainda continuou mordendo, continuou apertando. Eu lembro que perto dos 40 minutos ainda você tinha marcação-pressão, às vezes ali, principalmente pelo lado esquerdo do Atlético Mineiro, em cima do Fábio Santos ali. E só fazer uma correção, eu acabei de lembrar, o primeiro gol do Flamengo foi do Ilharão, de cabeça, na pequena área, o primeiro pau. O Arão que tá um tempão no Flamengo e começou a render agora, né? Cara, falar a verdade para você, assim como ah, na pré-Copa América todo mundo falava que o brasileiro já era do Palmeiras,
A gente aqui já falava que era muito cedo para falar isso. O Palmeiras, nada indicava que ia cair, mas podia cair, como aconteceu. Agora também, nada indica que o Flamengo vai cair. Mas, pensa bem, é uma pergunta que eu faço agora para você para reflexão. E se, e se o Flamengo for desclassificado da Libertadores? Será que ele cai no Brasileiro? Ele cai de rendimento? Realmente é de se pensar, né? Eu diria que não, mas Eu difícil também prever. diria que não. Eu acho muito difícil tirar esse título do Flamengo agora, mas eu também acho que é cedo para cravar. 8 pontos é uma boa diferença. Alguém fala, são 8 pontos, é muita coisa. Mas alguém pode falar, mas ainda são 3 rodadas, né? 3 rodadas ruins do Flamengo, o Santos ou o Palmeiras pode chegar, né? É, alguns joguinhos menos importantes para gente, Botafogo e Goiás, que ficou 3-1 para o Botafogo. Algo a comentar sobre? Quem será que fez esse Não, gol? Quem fez o gol do Goiás? Não está foi o marcando aqui. Michel, não foi? Ou o Michel teve um gol anulado, se eu não estou enganado. Dá uma olhadinha Ah, aí, mano. o contra do Botafogo. Os 4 gols foram no Botafogo. Que fase! Esse Michel aí, cara, tá foda, hein? Ah, mas tudo bem, porque o Goiás também fez um gol contra. Ah, não. Não. A favor do Goiás foi o Marcelo da Conceição Benevenuto e o Malaquias, que era do Goiás, fez um contra. Meu Deus, não, tá tudo errado aqui. Ah, enfim, não tá bem claro o que aconteceu aqui. Enfim. É, esse Michael aí, Michel, não sei o quê. Cara, se continuar desse jeito, daqui a pouco algum time grande compra ele, e se for o Palmeiras, já sabe, né? Chega aqui, o cara some. Aí já vai emprestado pro Londrina, sei lá, pro Bangu. Você acha que ele É, sentiria na camisa? é. Então, rapaz, Cruzeiro. você vê, Oi? agora que você comentou isso, né? Se não me engano, o Danilo estourou no Goiás, né? O Danilo que foi campeão da Libertadores pelo São Paulo, Mundial pelo São Isso, Paulo e a mesma coisa pelo Corinthians, né? isso. É um caso raro de jogador, né? Que estourou no Goiás e que foi para times da primeira prateleira do futebol brasileiro e continuou com altíssimo rendimento, né? Sim. É raríssimo, cara, é raríssimo esses casos. É bem raro mesmo. Ó, Cruzeiro e Fluminense ficou quanto? O placar não tá aqui. Foi 0-0 ou 1-1? 0-0, se não estou enganado. Porque aqui no site não tá falando quanto que foi, não. Vamos ver o minuto a minuto. Ué, tá pré-jogo ainda, mas já acabou o jogo? Como assim, gente? Tá tudo errado. Bom, enfim, um empate aí que, né, não salva ninguém. Cruzeiro continua em 18º, e o Fluminense subiu uma posição. Quem diria, hein? Cruzeiro na próxima rodada que pega a Chapecoense, estão dizendo que esse jogo já vai valer pela segunda divisão de 2020 também. É um jogo adiantado. O que mais que temos? Bahia e São Paulo, 0 a Outro 0. 0-0. O outro 0-0. O que me surpreende. Na verdade, não chega a surpreender, porque eu tinha apostado no empate deles, sim. Porque o Bahia é um time muito organizado. O São Paulo está voltando a render, está voltando a jogar de forma organizada. E no vídeo que eu fiz com meu pai, a gente chamou de esse o jogo mais elegante da rodada. Você concorda com isso? É, talvez sim.
elegante, sim, né? Ainda mais se o São Paulo realmente abraçar a ideia. Aliás, já está abraçando, né? A ideia de jogo do Fernando Diniz, aquela coisa de ter a posse de bola, né? O próprio Thiago Volpe está com jogar com os pés, né? Ele até teve uns lances, não, eu lembro da última rodada, não lembro com quem o São Paulo jogou, mas eu lembro do Thiago Volpe fora da área, tabelando com o Reinaldo, se não estou enganado. Que é mais ou menos o reflexo da filosofia de jogo do Diniz, né? Fernando Com, cer- Diniz. com certeza. E o Roger Machado lá no Bahia conseguiu acertar o time. Aparentemente, o Roger Machado é um cara que sabe acertar time, né? Ele só não consegue dar continuidade, mas ele consegue acertar. Seria legal se tivesse dois técnicos, né? O Roger Machado pro começo, ele ajeita o time, aí depois o outro técnico faz ser campeão, né? O Isso é uma mágoa no coração com relação a ele? Cara, eu achava. Eu concordo quem fala que o Roger Machado já chegou demitido no Palmeiras. Tanto ele como o Eduardo Batista. Eu acho que eles podem ser grandes técnicos no futuro, mais o Roger Machado, mas não era o momento deles de assumirem um time tão grande assim, com tanta exigência como é o Palmeiras, sabe? O palmeirense é muito exigente, muito. A gente precisa reconhecer. A torcida é extremamente impaciente, sabe? Ah, Ó, e principalmente nessa era agora, né? Que corre muito dinheiro no Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou 2 brasileiros em 4 anos, né? E em 2015 ganhou a Copa do Brasil, isso, em cima do Santos, não isso. foi? Então tá acostumado, né? Ficou mal acostumado agora. Mal acostumado, essa é a verdade. Na verdade, eu acho que o palmeirense corneta de hoje, ele é o mal acostumado da era Parmalat ainda. Que ganhava Hum, tudo, ataque dos 100 gols, aí veio aquela fase tenebrosa pós-Parmalat, e agora Parmalat. voltou a ganhar, né? E aqui no Brasil a gente tem essa ideia de que quanto mais rico, mais poderoso é, né? Na verdade, mais dinheiro deveria ser maior chance de vitória, o que não está acontecendo com o Palmeiras e o Flamengo está conseguindo fazer, porque o Flamengo contratou bem e o Palmeiras desperdiçou muito dinheiro em jogador que claramente não tinha nada sequer para acrescentar para o Palmeiras, muito menos para render. Como o Mas ele, Davis. como o Daverson, Carlos Eduardo, Felipe Pires, etc. Né? Ó, Grêmio 2-1 no Ceará não é surpresa, né? Não, com certeza. Com certeza não é. Na verdade, é surpresa o Ceará fazer um gol no Grêmio, né? Mas Exatamente. O Grêmio jogou pelo gasto, né? Parece que meio que se poupando, a exemplo do que o Flamengo fez na rodada anterior, que ganhou da Chapecoense só de 1-0. pressionou bastante no jogo contra a Chape, né? A Chape se segurou ali aos trancos e barrancos, né? Mas o Bruno Henrique teve, por exemplo, ele teve o gol, ele teve, se não me engano, 2 ou 3 bolas na trave. O Chepo, se não me engano, que é o goleiro da Chapecoense, fez ótimas defesas também. Enfim, foi 1-0, mas 1-0 não representa o que foi o jogo. É... Esqueci o que eu ia falar. Tudo bem. Deixa pra lá, então. Vamos pro último, o vexame da rodada. Palmeiras 2, não, Santos 2, Palmeiras 0. Eu tinha chutado 2-1 pro Santos. O meu pai tinha chutado 3-1, então nenhum dos dois estava confiante no Palmeiras. Acabou ficando de bom tamanho, 2-0, para falar a verdade. O Santos pressionou demais, demais, demais. O Palmeiras não jogou nada. Era para ter ficado muito mais esse jogo. O segundo gol do Santos eu vi replay. Eu comecei a ver na partida do replay. Ele tinha sido anulado, né, por um suposto. E a gente brinca bastante aqui, mas a gente gosta de um futebol justo, né? O VAR veio
Se o gol fosse anulado, seria um erro, porque o jogador do Santos não estava impedido. Então, ainda bem que o VAR veio e colocou certo o gol que estava validado mesmo. Não era isso que ia fazer o Palmeiras, a derrota ia de qualquer forma. Se o William não tivesse sido expulso, isso também não ia mudar o placar. Se o Jailson e a zaga não tivesse falhado no segundo gol, não ia mudar o resultado da partida. O Palmeiras, do jeito que jogou, ia perder mais cedo ou mais tarde. E o Santos tirou o pé, para falar a verdade. Era para ter ficado uns 4, 5, pelo menos, esse jogo aí, viu? Comentários sobre? Realmente o Santos fez valer o seu mando de campo, né? O Santos é muito forte, ele quase sempre ele consegue suas vitórias dentro de casa, né? Se não me engano, perdeu pro Grêmio e empatou com o Atlético Paranaense, né? Que eu me lembro agora. Mas o Grêmio o Santos costuma ser muito superior dentro de casa. Eu concordo com você com relação às questões do VAR. Eu só acho que no lance do segundo gol, o Jailson não tenha tanta culpa assim. Se você olhar o lance, o chute é muito, o lance é muito rápido, o chute é muito forte e é quase tipo na entrada da pequena área ali. É muito de perto e aí não sei se um outro goleiro conseguiria, por exemplo, encaixar aquela bola ou espalmar ela para fora, para lateral. Ao meu ver, o Jailson fez o que dava para fazer ali, entendeu? Então, tipo, então o segundo gol, ao meu ver, ele não tem tanta culpa assim. Talvez a zaga tenha, mas ele não colocaria tanto a culpa nele. Mas veja bem, ao mesmo tempo em que eu falo que a zaga e o Jailson falhou, eu não acho que a culpa da derrota foi do Jailson. Ah, sim. Ele tivesse tomado o gol ou não, tivesse acertado ali, sendo falha ou não, tivesse defendido ou não, o Palmeiras ia perder esse jogo de qualquer forma. Se o Santos não tivesse feito esse gol, ele teria feito o próximo. Você entendeu? É que o Santos tirou o pé do acelerador e não quis mais humilhar o Palmeiras, sabe? Poderia, tinha chance, tinha time para isso, estava jogando muito mais. Bom, enfim, para mim o ano do Palmeiras já acabou. Eu acho que não tem mais chance nenhuma de ser campeão. A mídia palestrina tá falando em risco de Libertadores, mas eu acho que na Libertadores consegue chegar sim. Vamos ver, né? Quem sabe algumas surpresas aí. Vamos para os palpites da próxima rodada? Vamos. Goiás e CSA lá em Goiás. Goiás CSA lá no Goiás. Isso. Quer chutar primeiro? Eu não tenho nada, não tenho nenhum chute dado ainda. Eu também não tenho nenhum. Eu estava aqui, inclusive, montando a tabelinha agora. Eu vou colocar Goiás 2-0. Vou colocar 1-0. O Goiás? Goiás 1-0. Depois, Fluminense e Bahia. Eu acho que fica 1-1. Vou chutar 2-0 Bahia. Eu vou colocar o seu aqui na frente também. Você colocou 1-0 Goiás, agora 2-0 Bahia? Isso. Palmeiras e Botafogo, vou colocar 2-1 Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Inter e Santos. Nossa, o Inter tá mal, hein? 0-2. Põe 0-1. Palmeiras, você pôs 1-0? 1-0 Palmares. Atlético Paranaense e Flamengo. Jogaço, hein? Lá em Atlético Paranaense. Arena da Baixada. Cara, você é ousado, hein?
2-1 Atlético. 2-2. Ceará e Avaí. Meu Deus do céu. 1-0, Ceará. Eu vou colocar 0-0. Só vai a família assistir esse jogo aqui. Vasco e Fortaleza. Vasco e Fortaleza. 1-0 Vasco. Eu vou colocar 2-1. São Paulo e Corinthians. Faça as honras, meu caro, já que é seu time. 0-0. É um bom resultado. 0-0 é um bom resultado. Mas você sabe que o Corinthians costuma ter bons resultados contra o São Paulo, até mesmo no Morumbi, né? Sim. Teve até aquela época, né, teve o Corinthians passou, assim, anos sem ganhar do São Paulo, e aí depois naquele ano que o Corinthians foi rebaixado, o Corinthians ganhou de 1-0 no segundo turno, lá no Morumbi, um gol de cabeça do Betão, e aí de lá pra cá, acho que o Corinthians ficou, aí, tipo, de 2007 até, tipo, uns 5 anos, o Corinthians não perdeu mais do São Paulo, e aí depois ficou meio que variando, assim, sabe? Mas no geral, o Cara, Corinthians ganha bem mais do São Paulo do que o contrário. eu acho que ninguém supera o Palmeiras na questão de entregar resultado, principalmente em casa. Mas em segundo lugar fica o São Paulo, viu? Nossa, o pessoal faz a festa no Morumbi, cara. Meu Deus do céu. Ó, Atlético Mineiro e Grêmio, lá em Minas. Atlético Mineiro e Grêmio, em Minas. Eu vou colocar 1-2. Mas será que é semana que vem a Libertadores? Não, é dia 23. Ah, então. Você vai colocar 1-2? Eu vou colocar 3-2 pro Grêmio. Chapecoense e Cruzeiro. Nossa. Cara, esse é o tipo de jogo que se jogar duas bolas lá em campo, dá uma para cada time, fica 0-0 do mesmo jeito. Ninguém sabe o que fazer com a bola. Com a bola extra. Tá 0-0. Cara, acho que o Cruzeiro vai ganhar de 2-1. Palpite ousado. Ousado, ousado mesmo. O Cruzeiro não ganha nem caro coroa mais. Fechou, seu Renan? Fechou, então. Voltamos segunda com os pós-jogo? Voltamos. Então, muito obrigado para quem está acompanhando a gente. Muito obrigado, Renan. Sempre uma satisfação conversar com você. Dá o seu tchau, pessoal. Tchau, galera. Muito obrigado aí. Se inscreve, dá um curtir. De preferência, se inscreve no canal aí. E valeu pela paciência. Até segunda. Abraço. Abraço.